Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vou ler o Salmo 1 e fazer uma reflexão para nossas vidas. Vamos lá. O que diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, se você observar, esse é o Salmo 1, né? E da Bíblia Sagrada. Se você notar, ele fala da importância das pessoas que passam a meditar na palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Quando você passa a decidir amar a Deus e a palavra de Deus, o seu primeiro ato, sua primeira atitude, sabe qual é? Ler a palavra de Deus. Quando você passa a querer desfrutar da graça do Senhor, né? O que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é desfrutar do favor e da graça especial de Deus. Por isso que Deus compara essa pessoa a uma árvore frondosa e que ela começa a produzir os seus frutos no seu tempo. Cheio de prazer, Deus começa a derramar dádivas do céu sobre você, Deus começa a liberar as riquezas guardadas de Cristo sobre tua vida, Deus começa a fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você começa a perceber algo que está diferente, está mudando. É como se fosse aquela árvore que está ali, como eu acabei de falar. Ela é uma frondosa, porque ela está sendo alimentada pela seiva da vida. No caso da árvore, é a água. A água está perto da raiz. Então a nossa raiz tem que ser profunda, ao ponto de alcançar o rio de Deus. O rio de Deus. Então a nossa raiz profunda, meditando, se instruindo, se deliciando na palavra de Deus, você vai adquirir vida. Não tem como você adquirir vida senão pela palavra de Deus. Entenda isso. E você tem que ler a palavra de Deus, se instruir e meditar. E há um bom tempo que eu estava com essa dificuldade, muitos afazeres acontecendo, muitas responsabilidades, faculdade, família, 2 faculdades para dar conta, família. E dia a dia parece que o tempo está corrido. E eu parei hoje, não, eu vou fazer uma meditação e eu vou gravar. Tá vendo esse cenário aízinho que não está bem arrumado? Onde minha filha senta para assistir a aula da escola. Aí eu encontrei esse cenáriozinho porque fica mais assim, alegre, né? Infantil, de criancinha. Mas eu vou fazer um cenário melhor. Então assim, voltando. Se você será como uma árvore frondosa, nada. Se você não ler a palavra de Deus, se você não meditar na instrução do Senhor, você vai ser perverso. Você não percebe a sua nudez e nunca vai perceber. Mas aqueles que estão instruídos na palavra de Deus, jamais vão apontar o seu dedo, vai perceber a sua nudez e vai orar por você. Ele percebe que ele não pode apontar o dedo. Porque quem se aproxima de Deus começa a ver as coisas de forma clara. E a Bíblia diz, é mais feliz quem lê e medita na palavra do Senhor. E regozija-se, que está além da felicidade. Regozijar é uma alegria tão transbordante que transborda. É ser muito feliz. Essa pessoa vai desfrutar da graça especial de Deus.
Há uma graça especial. As riquezas de Deus. Deus começa a perceber que você começa a ser igual ao Pai. Você começa, quando chega uma pessoa necessitada, você sente logo, você quer orar por ela. Quando você vê um problema, você quer orar, você não se apavora, você não se desespera. Você descansa no Senhor e está orando. Você começa a deixar a ansiedade, nem lembra da ansiedade. E quando lembra, faz logo uma oração. Então, você será comparado, olhe bem. O homem será bem-aventurado, vai desfrutar da graça especial de Deus, porque Deus vai liberar os dons de revelação, de sabedoria, de profecia, tudo segundo a vontade dele, não é a minha nem a sua. Deus pode te usar para abençoar a pessoa de forma ausente, de forma presente. As pessoas querem estar perto de você. Você se torna mais sábio para viver. Então, esse homem ou essa mulher, quando eu falo homem, me referindo a homem e mulher, porque Deus diz, a mulher virtuosa será louvada. E a mulher virtuosa está enquadrada na bem-aventurada, que se instrui na palavra de Deus. Então, ambos serão como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e as folhas não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? Porque a ganância, a preocupação. Você sabia que há sucesso na vida da pessoa quando não existe preocupação dentro dela? Vocês sabem em que sentido estou falando? Quando ela não vive ansiosa pelas coisas. Porque ela começa a ver que Deus está no controle de tudo. Ela vê uma folhinha do céu cair, ela diz, olha, nenhuma folha cai do céu sem a permissão de Deus. Se uma folhinha, né? É assim, imagine. Então, medite na palavra, esteja perto do rio, para você não se tornar como aquele coco que vai murchando, 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 vai ficando tão seco que morre. Aí vem a morte física e a morte espiritual. Começa a morte espiritual, que você começa aqui nesse mundo desconectar de Deus. Depois vem a morte física, com doenças psicológicas, psicossomáticas, né? Emocionais. Tudo você dá ênfase. Um probleminha você coloca acima da cruz. Você quer viver segundo as suas emoções. Você quer ser feliz segundo as suas emoções. Você vai ser um frustrado, um derrotado, um infeliz. Você vai ser uma pessoa isolada, uma pessoa que vai olhar para o mundo, como diz Jesus, se seus olhos forem luz, tudo será luz. Bem-aventurado aquele que se instrui na palavra de Deus. Se seus olhos forem trevas, com trevas não serão. Só pelo fato de você não meditar na palavra do Senhor, não se instruir na palavra do Senhor, você já está violentando sua alma. Você vai começar a ser essa pessoa fria, egoísta, amarga, vai tentar se esforçar para ser bom, mas com muita dificuldade, vai ter uma linguazinha afiada, aí sim, a ladeira desce, né? É um abismo chamando o outro. Meditar e se instruir na palavra de Deus não é para pastor, não é somente para pastor. Meditar na palavra de Deus é para... Deus deu oportunidade ao homem para que ele venha adquirir a nova vida, desfrutar da graça especial de Deus, de todas as riquezas de Deus em Cristo, que assim você vai adquirir, e a partir daí sua vida não será outra. Pode colocar nos comentários, sua vida não será mais a mesma. Me conte depois, quando você decidiu seguir esse caminho, porque são dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Olha o caminho, olha o ímpio. O ímpio não, olha, o ímpio não é assim, é como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
há um contraste forte. Deus compara o ímpio com uma folha morta. Eu acabei de falar do coco. Sem raiz e que o vento derruba. Você quer ser igual ao ímpio? É uma pessoa morta que o vento derruba. Jesus disse que aqueles que estão firmados sobre a rocha, bem-aventurado. Quem ama a palavra de Deus, quem faz devocional, quem passa um dia com o coração meditando e refletindo, eu tenho que fazer, não com preocupação, mas ser feliz. Eu sou de Deus. Então, o ímpio é como uma folha morta, que o vento leva, é disperso. Então, Deus compara o ímpio assim. Você já viu folhas verdes num galho, elas são todas juntinhas. Assim é você. Quando você medita na palavra de Deus, a primeira coisa que você quer é se reunir com seus irmãos para adorar a Deus. Quando fala, vamos para a igreja, você adora, você quer sair voando como a águia para adorar a Deus. Você quer se juntar ali para ouvir o louvor, para ouvir o pastor pregar, para ouvir Deus falar com você. Você sai regozijado, sai forte. Mas se você não é um bem-aventurado, eu vou chamar, viu? Se você não é um bem-aventurado, quem é bem-aventurado? Aquele que desfruta a graça especial de Deus, porque medita na instrução do Senhor, seja no mandamento que Deus mandou, ou em todas as escrituras, através dos salmos, provérbios, de Gênesis e Apocalipse, os evangelhos do Senhor, né? Você será bem-aventurado. Então você é um bem-aventurado quando você faz isso. No entanto, quando isso não acontece, você vai murchar, você será um ímpio, um injusto diante de Deus. Você pode trabalhar para a igreja, fazer o que for, tudo para Deus. Você está fazendo na carne. Mas é importante continuar, continue fazendo na carne, que uma hora Deus vai... Também você está se livrando de tantos problemas, né, do mundo que a gente está vivendo. As orações de todos ali, você sai regozijado ali, você sai forte, porque você ouve a palavra, é uma instrução, é uma meditação, você está se tornando bem-aventurado aí, mas passa ao longo da semana você instruindo a palavra do Senhor, não lê a palavra do Senhor. E o que é que vai acontecer? Você vai chegar um momento que você está violentando sua alma, suas atitudes ao longo da semana não vão ser agradáveis aos olhos do Senhor. Por mais que você se esforce, você vai estar sofrendo. Deus vai estar assim, pô, eu conheço a intenção do meu filho, eu estou vendo a intenção do meu filho, ele está se esforçando. Mas se ele estivesse lendo, se instruindo na minha palavra, ele ia estar fazendo as coisas com menos sofrimento. Você entende? Deus vai dizer, você está fazendo isso com menos sofrimento, porque você está sentindo aquela sensação gostosa quando você sai do culto, fortalecido, fazendo as coisas dentro de casa, sem sentir peso, sem sentir julgo, fazendo com prazer. É isso que Deus quer nos dar, uma vida. A vida começa a ser gerada dentro de você. Você começa naturalmente a herdar a natureza de Cristo. Porque, como diz a palavra de Deus, né? Aqueles que meditam nas Escrituras começam a se aproximar das coisas de Deus e começam a entender as coisas do Espírito e quer mais das coisas do Espírito. Ou seja, você começa a se tornar parecido com Cristo, você começa a receber a herança. Por quê? Porque você está matando a carne, está matando a natureza humana pecaminosa. E quando você mata, você recebe uma herança. E para aqueles que conhecem a palavra de Deus, começa a receber a herança de Cristo, porque eu estou matando minha carne e automaticamente, quando eu passo a me instruir na palavra de Deus, eu começo a me encher de Deus. Você compreende o que eu estou falando? E quando você não faz isso, repare, você começa a se tornar uma pessoa que não vê a sua nudez, está precisando das orações, o inimigo está te assolando a sua família, porque quando você se aproxima de Deus, você tem poder para derrotar o inimigo, destruir o inimigo. Paulo era um homem que orava e meditava na palavra, no Espírito, ele andava com Deus em oração, era um homem instruído, um homem que buscava andar no Espírito em oração e recebia a palavra de Deus. Deus tem um propósito com os apóstolos. Eles se instruíram tanto no conhecimento do Senhor. Aí você diz, mas não tinha escrita, Paulo não lia. Verdade. Mas tinha a escrita, sim. Paulo ruminava
o conhecimento que era lhe passado. Sabe o que é ruminar? O boi pega o capim e fica... Paulo estava ali ruminando, aquilo estava gerando vida dentro dele. Ele começava a perceber que ele era tão cheio de defeito que ele sempre pedia perdão a Deus. Chegava um ponto que eles... Enfim, vamos voltar aqui para a palavra. Paulo e os apóstolos estavam ruminando sempre no pensamento da palavra de Deus. É isso que eu quero dizer. Se você pegar um pensamento do Senhor, passar o dia ruminando, você está se instruindo na palavra de Deus. Não significa dizer que você está com a Bíblia na mão, mas é importante você pegar a Bíblia e ler. Você vai estar o quê? Ruminando o conhecimento de Deus. O Salmo primeiro, ruminando a palavra, ou seja, o mandamento que Deus te deu ao longo do dia. Isso é ser bem-aventurado. Eu me culpo porque eu não tenho tempo para pegar a Bíblia, mas você está ali todo momento, meditando numa música, se instruindo, sempre ocupando sua mente, porque Deus diz, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus compara o ímpio como uma folha que o vento dispersa. Repare, a folha seca, ela fica seca, morta, sem vida, e o vento leva para tudo que é lugar. Assim é o homem que não medita na palavra de Deus. Você acha que você tem um título de crente, desculpe falar, porque aceitou Jesus, é crente, mas não se torna bem-aventurado, não desfruta da graça de Deus. Porque não está violentando sua alma, porque Deus diz que aqueles que se aproximam de mim são aqueles que estão se instruindo na minha palavra. Você tem um pensamento de Deus, você fica mais fácil quando você lê, porque você passa o dia ruminando aquilo, voltado para o Senhor. Igual os apóstolos, está ali ruminando. Jesus é a salvação, Jesus é a vida. O Senhor, Ele é real. O Senhor ressuscitou, andou com a gente, comeu peixinho, comeu pão, ficou 40 dias e 40 noites. Gente, imagine isso, os 12 apóstolos viram o Senhor subindo, sem ter um objeto debaixo dos pés dele. E os 3 apóstolos que viram o sol dele, o rosto dele brilhar como o sol. Aquelas curas fabulosas. Eles meditavam ao longo do dia. Isso é ser bem-aventurado, se instruir na graça de Deus. E a graça de Deus vai estar sempre com você. Porque só há 2 caminhos. O caminho da perversidade, do ímpio, do injusto, aos olhos de Deus, e o caminho do bem-aventurado, do justo, aos olhos de Deus. Então, assim você vai se tornar uma pessoa feliz. Você vai ter prazer em se reunir com os irmãos para aprender a trocar o instrumento, para louvar a Deus. Você vai começar a ver que Deus tem tantos dons, tanta coisa gostosa para te dar. O inimigo está querendo fechar as igrejas, mas ele não pode tirar o Espírito Santo da gente. É tão gostoso que o Espírito Santo mora dentro da gente. Então, quando a gente decide ser bem-aventurado, decida ser bem-aventurada. Você quer ser bem-aventurado? Rumine a palavra de Deus. Ainda mais nos dias de hoje, corre-corre, trabalho, escola, vida, atividades domésticas, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. Rumine na palavra de Deus. Tenta atrair, você vai começar a tentar atrair as pessoas para ruminar a palavra de Deus no WhatsApp, no Instagram e se regozijar, porque quando você tenta fazer isso, sem você realmente estar ligado com o Senhor, meditando por prazer, estar com o Senhor, você vai fazer por obrigação e vai largar logo ali, porque você não decidiu sinceramente ser filho de Deus, viver como Deus quer. Isso é importante. Então, você não vai ser como as folhinhas verdes numa galha, é comparado a uma igreja. Olhe para cada árvore e veja as folhas verdes tudo juntinhas, porque elas estão ligadas na seiva da árvore. Vamos lembrar aqui logo da árvore frondosa junto ao rio. O rio é o Espírito Santo, a árvore é o tronco que está ligado ao Espírito Santo, os nossos ligamentos através da instrução e do conhecimento do Senhor, e as folhinhas verdes somos nós. A seiva está passando ali. Vamos comparar até a árvore como a estrutura da igreja, né? Seja dentro de uma casa, seja em qualquer lugar, e a gente sentindo prazer e querer estar juntinho, orando, adorando, louvando a Deus, não como alienados, mas porque a riqueza de Cristo está sendo liberada por nós, porque nós decidimos ser bem-aventurados. A única forma de você ser bem-aventurado, eu digo,
é não ouvir conselho de ímpio, não andar no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, que você vê que há uma progressão. Primeiro são pensamentos, depois são atitudes pecaminosas, e depois são pensamentos e atitudes pecaminosas unidas. Porque quando eu sento numa mesa de escarnecedor, para me regozijar das minhas atitudes pecaminosas, todo mundo sabe, eu não vou detalhar aqui, de homem solteiro, de mulher infiel e companhia, que não respeita a palavra de Deus, não tem o temor de Deus. Quem tem o temor de Deus, decide ser bem-aventurado. Você pode estar como for. Então, você vai ser como essa folhinha verde, ligada nessa árvore frondosa, aquele rio gostoso passando em árvore, ó, produzindo fruto, a igreja produzindo fruto, atos de misericórdia, a igreja devolvendo o dízimo ao Senhor, ofertando para a obra crescer, para todos se aproximarem da árvore que é Cristo, a seiva que é Cristo, né? O inimigo quer acabar com isso, ele tentou ao longo da história destruir o povo de Deus. Você acha que vai ser diferente com a igreja? Ele está tentando destruir a igreja. Mas ele não vai, o tempo dele não chegou. Não tem como destruir a igreja, porque não tem como destruir o Criador, lutar contra o Criador. É impossível. Gamaliel falou para os sacerdotes corruptos e para aqueles outros que estavam seguindo os sacerdotes corruptos: não adianta lutar contra Deus. Eu dei essa risada gostosa porque lutar contra Deus pode tentar sujar a nossa honra, pode tentar nos difamar, nos caluniar, pode tentar fazer o que for. Se você está sendo bem-aventurado, porque o reino de Deus é dentro de nós. A salvação ela é interna, não é pelo que as pessoas dizem, mas é você e Deus. Se você rumina na palavra de Deus, né? Você vai ser como aquelas folhas verdinhas, né? Tá ligado na seiva. Mas quando você não rumina, você não decide ser um bem-aventurado, como essas folhinhas verdes, para se tornar uma folhinha verde, você tem que ser bem-aventurado. E para isso você tem que decidir. É aquela questão do decidir. Eu decido andar com Deus. Eu decido não comer o fruto proibido. Eu decido ser bem-aventurado. Eu decido não comer o fruto que a serpente quer que eu faça. Não desfrutar a palavra de Deus. Olha o que aconteceu o reverso. No inimigo, o fruto é não ler a palavra. Então vai aparecer tudo, os pensamentos na sua vida, tudo. Não lê a palavra. Para que ler a palavra? Para que peguei? Então você vai se tornar o quê? Quando você não lê a palavra, você fez o quê? Comeu o fruto proibido. Você começa a entrar na esfera do mal. E o que é que vai acontecer? Você será como uma folhinha seca. A folhinha vai se desconectar da árvore. Peça a Deus para isso não acontecer. Você vai secando, 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 e todo vento de doutrina vai te arrancar. A primeira coisa é você começar a julgar os pastores, é você começar a julgar os irmãos, enfim. Decida ser bem-aventurado, porque há dois caminhos: decidir ser bem-aventurado, se instruindo na palavra de Deus. Minha filhinha acordou aqui. Vou preparar uma coisinha para ela se alimentar. Então, decida ser bem-aventurado. Desfrutar da graça de Deus. Você que escolhe. Eu assisti um culto e ouvi a palavra e o pastor falou. Leia a palavra de Deus. No mesmo instante a ficha caiu. Eu estava abraçando a palavra de Deus com dificuldade para ler a palavra e meditar. Mas graças a Deus eu decidi. Que Deus abençoe e decida ser um bem-aventurado. Decida não comer do fruto proibido. Decida isso. Deus abençoe vocês. Eu amei, eu me fortaleci. Deus abençoe.